Amém, queridos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão aí ainda, né? Então vamos lá. O Eduardo falou que eu tinha até 1h30, mais ou menos, 1h40. Vai dar tempo. A gente está nessa saga de meditar no Evangelho e se aprofundar mais no entendimento do Evangelho, de forma a afetar o nosso estilo de vida, amém? Eu quero orar antes de começar, que esse assunto de hoje ele é muito pessoal para mim. Se você for justiceiro também, ele vai ser muito pessoal para você também, amém? Pai, continua conosco aqui nessa manhã. Coloca o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos no Senhor. Tenha liberdade nesse ambiente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, tenha liberdade para fluir aqui, Senhor. Amém. Amém. Bom, eu terminei a última mensagem com vocês, falando que no Evangelho da Graça, no Evangelho de Jesus, Deus não apenas propõe a nova aliança, mas Ele também garante que seus termos não serão violados por meio da obra salvífica do seu Filho. Então, a partir da obra da cruz, Ele não cria só uma possibilidade para a gente obedecer e temer Ele, mas Ele também compra com seu sangue os requisitos para essa nova raça de homens nascidos de novo. Então, o novo coração e a nova natureza, ela é uma promessa não condicional, portanto, imutável na realidade da nova aliança. A questão, assim, baseado no que eu concluí, no que nós concluímos aqui na última mensagem, é como se dá essa atuação prática do Evangelho. Como que ela acontece, como a gente identifica e vive essas verdades estabelecidas. Porque eu falei isso uma vez com vocês, eu vou pedir para o irmão que está com a Bíblia, ele sempre joga lá, né, a letra lá na lona. Joga a letra lá, ó, Romanos 6:22. Mandou? Foi rápido. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, ali está escrito escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu gosto desse jeito de Romanos falar, porque o livro de Romanos ele não tem meias palavras. E eu acredito que o Evangelho não tem meias palavras, é a gente que transforma as coisas em meias palavras. Eu já falei na primeira palavra, eu falei na segunda palavra, eu vou repetir aqui de novo. A não vivência de uma verdade bíblica, o não testemunho dos homens, não diminui essa verdade e muito menos a eficácia do seu poder. Então, não crer que o Evangelho da Graça está fluindo no nosso meio com poder para vencer pecado, não significa que esse poder não exista. Não significa que alguns não caminhem nessa realidade. Então, a gente tem uma dificuldade, aliás, não nós, mas muitas vezes as pessoas não cristãs têm uma dificuldade em observar as verdades das Escrituras por causa da nossa vida. Porque o novo nascimento, a santificação e a conversão genuína, apesar de se mostrar na palavra de forma bem explícita, é muito confuso até no nosso meio, de identificar não só na nossa vida, mas principalmente na vida do nosso irmão. Já viu aquela conversa assim de, cara, será que o fulano é convertido mesmo? Ele fez tal coisa. Não tem como ele ser convertido com esse comportamento. E isso acontece muito. Pelo comportamento, a gente observa e testifica da fé ou não.
Pelo comportamento, a gente tende a julgar o nível de confissão de fé daquele irmão ou não. Só que, muitas vezes a gente esquece de examinar o coração. Não que nós temos esse poder de esquadrinhar o coração dos outros, isso é o Senhor. Mas quando eu falo examinar o coração, não só do irmão, mas o nosso também, eu estou falando de resoluções, de convicções, do motivo pelo qual nós fazemos as coisas. O motivo de estar aqui ou de não estar. Entende? A orientação da nossa vida. O destino para o qual a nossa vida foi orientada, o sentido no qual o nosso coração está inclinado, fala muito mais do que o nosso comportamento. Porque nós não temos nenhuma garantia de que não haverá tropeços na vida da fé. No entanto, quando você conversa sobre o alvo, o objetivo, a esperança, ou o que é a boa vida, aonde nós queremos chegar, isso mostra se o nosso coração foi convertido ou não. Porque o que é uma conversão? A conversão, ela é mudar de direção. Então, pergunta simples, com resposta simples, pode mostrar se o nosso coração está enraizado no Evangelho ou não. Amém? Então, o nosso coração tem que estar orientado à cruz. Nosso coração deve estar orientado ao Evangelho. De forma que o que acontece nessa vida e a visão de boa vida não determina o que nós estamos esperando. Não existe resultado terreno que vai influenciar na nossa esperança do que é a vida eterna. Não existe expectativa na terra que explique ou que seja o motivo para uma esperança futura de uma nova vida. Amém? Então, a graça de Deus, muitas vezes incompreendida, muitas vezes confusa aos nossos olhos, nesse dilema de quem se converteu, quem não se converteu, ela vai trazer sempre essa dúvida, sabe assim, esses dias, o Eduardo, a gente aqui numa reunião, e a gente estava falando sobre o irmão falso, como identificar um irmão falso. Ele falou ontem que Balaão teve revelação que talvez nenhum de nós vai ter. Eu estou colocando um talvez assim com quase certeza. Você não vai ter, saca assim, revelação da... Gente, a estrela... Desculpa aí, José. Tá, a gente pode ter, a gente vai ter, a gente é a igreja. Amém? A gente é a igreja. Mas ele teve revelações assim que você fala, cara, como um cara falso. Eu fico com raiva dele. Você só pode falar assim, Senhor, eu te entendo, mas eu fico com raiva de Balaão. Porque o coração dele estava perdido, a gente vê pouco, a gente examina poucas escrituras, olhando o motivo das coisas. Então, o Evangelho, muitas vezes, ele vai atrapalhar o nosso entendimento, porque ele foi pensado por uma mente divina. Então, se ele foi pensado por uma mente divina, é impossível fazê-lo encaixar na sua mente, que é humana e é caída. Entendeu? Então, muitas vezes nós estamos procurando saber como Deus funciona. Se eu mover essa peça para cá, ele vai fazer essa peça para cá. E aí a gente tem um problema muito grande, porque Deus aqui tirou 2 pessoas de Goiânia, 2 famílias para se encontrar na China. Eu não teria esse trabalho todo. Colocava para encontrar aqui mesmo. Pagar passagem de avião, para uma terra de uma língua que não conhece. Eu não me daria esse trabalho, cara. Meu raciocínio é lógico. Agora pergunta, para quê? Não sei, mas deu certo. Entende? O Evangelho, ele vai ferir a nossa mente. A forma de Deus trabalhar não vai encaixar com o que você acredita que é a forma de Deus funcionar. Porque Deus não é uma máquina, Ele é uma pessoa. Amém? Então, a profundidade do Evangelho, ela nunca vai ser completa. E por isso a gente vai passar dessa vida para a próxima, para continuar se aprofundando em quem Deus é. Eternamente. Amém? No entanto, a gente consegue responder algumas perguntas. Por exemplo, Deus
deseja revelar o seu amor. No Evangelho, ele revela o seu amor. Muitas vezes a gente canta e não medita no que cantamos. Nós cantamos muitas vezes sobre a obra da cruz, sem meditar, sem colocar o nosso coração naquilo que a gente está cantando. E por causa disso, muitas verdades estabelecidas, elas passam pelos nossos olhos de forma muito banal. Nós falar assim, sangue de Jesus Cristo tem poder. Um exemplo, um tipo de fala que, gente, é banalizar o sangue de Jesus. Entende? Então, a revelação de Jesus, ela fez Paulo escrever infindáveis atributos de forma assim, até poética muitas vezes, e de forma maravilhosa. Por quê? Porque Paulo meditava nas obras de Deus. Quando você vê aquela declaração em Romanos, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência, aquilo é um júbilo de alguém que estava meditando profundamente na obra de Deus. Vocês entendem isso? É como se você pegasse, lesse a Bíblia e falasse assim, meu Deus do céu. Só que ele, com todo o seu estudo, né, consegue falar assim mais bonito que a gente. Então, só que o Evangelho inteiro, ele sempre vai apontar para dois caminhos. E isso vai tirar a gente um pouco da confusão do que a gente está pensando aqui. Que é, ou você está em Adão, ou você está em Jesus. Em Cristo Jesus. Ou você está na vida, ou você está na morte. Ou você está na carne, ou você está no espírito. Ou você está indo para a Nova Jerusalém, ou você está caminhando para o inferno. Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Jesus. E aí, quando a gente fica pensando sobre salvação, a gente tende a imaginar o melhor cenário. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu penso se um irmão é crente ou não, ou eu, pensando mesmo sobre a minha própria salvação, eu penso assim, não, cara, eu tenho que ser salvo. Pô, 15 anos aí, sabe? 1900 e bolinha atrás, eu fui lá, aceitei Jesus e eu não sou tão ruim assim também. Sabe? Tem gente que está aí, irmão, vivendo a vida. Eu não, eu venho para a igreja, eu prego, sabe? Assim, eu tenho, gente, isso tem que valer alguma coisa. Aí você olha para o seu irmão, e aí eu tenho a síndrome do não querer ter o trabalho perdido, sabe? Aquele irmão que você senta, que você aconselha, que você não, esse cara tem que ser salvo, mano. Deus não pode mandar esse cara para o inferno, ele não é tão ruim assim também. Então, em vez da gente pensar no pior cenário, a gente pensa no melhor cenário. Sabe, principalmente quando alguém morre. Nossa, mas assim, né? Talvez, em algum momento da vida, ele deve ter confessado Jesus. Porque se a gente não refletir nisso, a gente vai ter que ser sincero e atestar que muita gente foi para o inferno e está indo para o inferno. O problema de encarar essa verdade é que se é uma coisa ou outra, e a gente fica flertando no meio termo, significa que nós não podemos atestar sobre a nossa vida e nem sobre a vida do outro. E se a gente pensar no pior cenário, você pelo menos tem a chance de pregar o evangelho ao seu irmão e implorar para que alguém pregue o evangelho para você, para que o seu caminho continue estreito. Por isso que a meditação de Salomão é que você vá para um velório em vez de ir para uma festa. Porque no velório você vai prestar atenção e vai contar os seus dias. Muitas vezes, meditar no pior cenário vai consertar melhor os seus caminhos. Então, se nós fizermos um checklist do tipo, onde está o meu coração? Será que eu amo o Senhor? Será que eu amo o lugar da oração? Será que eu amo a lei de Deus? Ou será que eu faço pelo menos metade do que eu faço para a glória de Deus?
Ou será que eu penso na vinda de Jesus pelo menos uma vez por semana, e eu estou sendo aqui misericordioso? Talvez a gente vai ter que chegar na conclusão de que ou não nos convertemos ainda, e tá legal, a gente tem aprendido muita coisa, a gente está aí diante de Deus, mas precisamos de um encontro real com Ele. Ou, no mínimo, no melhor cenário, que é o cenário que eu acho que a gente nem devia olhar tanto, porque eu falei que era para a gente meditar no pior. Talvez a gente devesse ser novamente batizado e avivado no Espírito Santo. Quanto menor a compreensão da verdade, menor é o nosso testemunho. Você pode estar pensando, cara, mas todo mês a gente tem intensivo sobre o mesmo assunto? É. Porque enquanto a revelação de Jesus for pequena, a nossa vida em Cristo vai ser pequena. E os dilemas vão ser maiores. Entende? É fácil perceber, muitas vezes, que a gente só tem pregação sobre ame o seu irmão porque nós não estamos nos exercitando em amor, certo? A gente só tem palavra de oferta porque nós não somos generosos. Então perceba como a vida de Jesus ainda precisa afetar muito do nosso estilo de vida, das coisas que possuímos, mas que na verdade foi dado por Ele. Propriedades, casamentos e filhos. E, baseado no que a gente está conversando aqui ainda sobre conversão, o Paul Washer, num livro até pequeno assim, recomendo para todo mundo, chamado O Verdadeiro Evangelho. É o Verdadeiro Evangelho o nome? É, né? O Verdadeiro Evangelho. Ele coloca o dilema das Escrituras. Provérbios 17, 15. Justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é uma abominação a Deus justificar o pecador, um ímpio. A gente tende a entender que nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Amém? Quem entende assim? Cara, eu recebi o que eu não mereço. Então, se eu recebi o que eu não mereço, significa que Deus não aplicou sobre mim a justiça. Certo ou errado? Certo ou errado? Você está com medo, né? De responder errado, né? Então a gente tende a pensar assim, na matemática da justiça de Deus, que é como se a justiça de Deus, que Ele tem que derramar sobre o ímpio, que Ele tem que derramar, não só que Ele tem, que Ele vai derramar sobre o pecador, ela é colocada em xeque pelo seu muito amor com que nos amou, que está escrito em Efésios 2. Certo? Então, se Ele nos amou em Cristo Jesus com o seu muito amor, logo, eu não sou alvo dessa justiça que vai condenar um pecador eternamente ao inferno. Porque, se Abraão mentiu, quem que é o pai da mentira? Eu não gostaria de fazer essa assimilação com Abraão, né? Coitado. Mas vocês entendem a prática? Se Davi cobiçou a mulher do outro, tomou ela, adulterou, engravidou ela, chamou o cara, entregou uma carta na mão dele com a própria morte dele, mandou para Joabe, Joabe coloca ele no lugar onde ele vai morrer e matou o cara. Então é um assassinato, um adultério, é muita coisa envolvida. E aí você pensa assim, cara, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. A minha pergunta para você é só uma: onde está a justiça nesses dois casos? Ou Deus vai deixar passar o que mente? E Deus vai deixar passar em branco aquele que adultera e mata o cara ainda, porque não bastou só trair. Onde está a justiça?
e se Deus aplicar 100% da sua justiça sobre nós, qual vai ser a nossa recompensa? Ou, se nós estamos aqui hoje, adorando o Senhor nesse culto maravilhoso, significa que o seu muito amor não derramou sobre nós a justiça que há de vir sobre os homens no último dia? Deus é justo com os remidos ou ele é amor incondicional? Porque se ele for só amor incondicional sobre os seus filhos, quer dizer então que ele tem os queridinhos e os malvadinhos, é isso? Só que tem um problema aí nesse dilema, é que os atributos de Deus não são excludentes. Se ele é amor, tipo, não, mas Deus não é irado. Deus é amor, infinitamente bom, bom de eternidade em eternidade. Como ele pode ser, ao mesmo tempo, um juiz irado que vai punir eternamente os ímpios? Se ele é misericórdia, como ele pode ser 100% justo? E se ele é santo, como ele tolera o pecado? Coloca mais um texto aí para mim. Mateus 20, versículo 13. Essa parábola aqui, irmão, sério, eu dou até um arrepio na espinha quando eu leio ela. Porque eu me coloco no lugar do cara que chegou primeiro para trabalhar cedo. Eu não me coloco no lugar do cara da última hora, entendeu? O cara da última hora é tipo assim, o cara converteu já com 50 anos para frente. Não o cara que converteu com 15 e perdeu a sua juventude na igreja. Entenderam as aspas aí, né? No final, assim, contextualizando, ele contratou trabalhadores, chamou um para entrar 8 horas da manhã. Ó, eu te pago 1 denário. Beleza. Aí foi caminhando, 9 horas da manhã, chegou outro, vem trabalhar. Meio-dia, chegou outro. Ô, vem trabalhar aqui, eu preciso terminar a obra. 5 horas da tarde. Ele viu que não ia dar tempo, vou lá na cidade, vou chamar mais um pancada. Vem cá, gente, trabalha para mim 1 hora. Aí na hora de pagar, ele começa a pagar pelos que chegou por último. Já começou da hora, né? O cara chegou cedo, ficou no final da fila. E aí ele paga 1 denário pro cara, que trabalhou 1 hora. Aí vem o cara que trabalhou 8 horas. E aí ele vai dar 1 denário também. Como assim? Onde está a justiça? Como assim você me paga a mesma coisa do que trabalhou 1 hora? Quase que eu, no meu poder de argumentação, diria, se eu soubesse, ia chegar aqui 4,59 também. Entende? E aí, ele vai dizer isso aqui. O proprietário respondeu e ele, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? E aí ele continua, toma o que é teu e vá embora. Quero dar a quem veio por último, tanto quanto dei a ti. Eu acho que ele falou desse jeito ainda. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque eu sou generoso? Justiça. A minha pergunta para vocês é, quando nessa parábola o Senhor diz assim, por acaso eu fui injusto com você? Esse trabalhador vai ter que engolir seco e dizer assim, você não foi injusto comigo. Você combinou comigo 1 denário e eu recebi 1 denário. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, vê se isso é coerente para vocês. Imagina os fariseus, desde menino estudando a lei. Estudando a lei e fazendo discípulo. E virando aquele amontoado de... Gente, eles decoravam o Pentateuco. E aí vem uma prostituta e se arrepende. Viveu a vida dela toda errada. Lei de Deus, esquece, não existe. Mas ela se arrepende e Jesus fala assim... Jesus olha para os fariseus e fala assim, ó, ladrões e prostitutas vos precederão.
no reino do céu. Os filhos do reino serão expulsos da mesa, para que outros venham. Gente, seja coerente. Se fosse para você salvar, não era mais fácil salvar alguém que pelo menos se dedicou à lei a vida dele inteira? É justo ele anunciar inferno para os homens que erraram, assim, saíram da graça e foram para a lei, não reconheceram Jesus. Parece um erro muito pequeno, baseado num cara que viveu a vida inteira roubando os outros, dando prejuízo nos outros, chega lá nas três cruzes, ô Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Beleza, você vai estar hoje no paraíso. Faz sentido? Isso faz sentido para vocês? A minha pergunta é, vocês acham que Deus é 100% justo? Por isso que era um dilema. Quando a justiça de Deus ela é aplicada, o seu amor incondicional sobrepuja a sua justiça ou não? Então, como nos salvamos? Eu vou trazer a conclusão disso para vocês. É que o amor de Deus é justo. E Deus não ama de uma forma injusta. Por mais que pareça. O amor dele não é injusto. Porque não há contradição no seu caráter. Deus se tornaria perverso se ele anulasse a justiça pelo seu amor. Imagina o seguinte cenário. Eu sei que tem mulheres aqui, mas imagina que você é um pai de família. Geralmente a gente tem mais raiva um pouco do que as mulheres. Você olha para mim, eu sou... Depois vocês vão conhecer minha esposa, vai ver que ela é um doce. Então imagina um cara assim, mais, sabe, revoltado, assim, tipo eu, quem mais? José não, José tem paciência. O Atos tem mais raiva, assim. Aí, imagina que vocês é tipo assim, tipo a gente. Pai de família, esposa, 3 filhos. Chega em casa, tem um homem que acaba de assassinar a sua esposa, seus 2 filhos e está estrangulando o último. Você chega lá. Eu vou trazer uma situação hipotética, porque não seria o que eu faria. Na hora de você matar esse homem, porque ele já estava ali terminando de matar seu último filho, você vai para cima dele, rebenta ele no cacete, e na hora que você pensa em matar ele, você fala assim, não, eu vou ligar para a polícia. Aí você liga. Eu matava, mas vamos dizer que liga. Vamos dizer que vai ligar. Matava ou não matava? Fala sério, eu matava, mas depois aí eu calculava, nem calculava. Não, de boa. Liga para a polícia, o cara vai preso, chega no tribunal. Diante do juiz. Aí imagina que o juiz dá a seguinte resposta. Eu sei que você é um assassino cruel, mas eu sou um juiz muito amável. E nunca me irrito com ninguém. Eu te perdoo. Pode ir. Isso faz sentido para vocês? Eu ia procurar o STF, a Justiça Internacional, gente, o que tivesse, até a OMS, até sabe, a ONU. Alguém vai ter que matar esse juiz. Isso não faz sentido. Porque ele não foi justo. E por que a gente acha que, baseado no pecado, nós temos diante de Deus a mesma reputação desse homem e parece que ele resolveu derramar o seu amor sem revelar justiça sobre nós? Quer dizer que Deus pode perdoar livremente sem dar a nós o que nós merecemos? Ou a nossa fé no Evangelho, ela consegue ser tão assim irracional que
Deus tem que anular o seu próprio caráter e a sua própria natureza para nos salvar pelo seu amor, sem levar em conta quem nós somos, sem levar em conta a nossa desobediência, sem levar em conta o nosso pecado atroz. Seja sincero, isso faz sentido para você? Isso não faz sentido, porque Ele é um juiz que vai vir julgar todos os homens e mulheres e crianças da terra. Só que, apesar de muitas vezes a gente estar colocando muitas situações aqui, isso parece que isso não encaixa na nossa mente. Existe um texto que vai fazer isso encaixar. Abre para mim Romanos 3. Romanos capítulo 3. Quem quiser abrir, fica à vontade também. Não, vou ler lá. Romanos 3. Romanos 3, 25. Antes do 25, finalzinho do 24, tem o nome de Jesus ali, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. A questão é, Davi não saiu impune, Abraão não saiu impune, nós não saímos. A paciência de Deus esperou para derramar toda a sua justiça sobre Jesus. Foi isso que aconteceu e é isso que acontece hoje. O ladrão não vai sair impune, o abusador não vai sair impune, porque no último dia ele vai julgar a terra e aqueles em quem a justiça não foi atribuída em Jesus vão ser condenados. Jesus saciou a justiça de Deus, que está clamando desde quando Adão caiu: morra, você precisa morrer eternamente. Você não tem salvação. Agora imagina Urias, que era o esposo que foi morto por Davi, naquele momento da história, subindo até o céu, diante do trono da graça, e falando para Deus assim, e vendo Natã profetizando para Davi, falando assim: você pecou, no entanto o seu pecado foi perdoado. Agora imagine ele dizendo: então é assim que vai ficar? Outro toma minha mulher, me manda, me assassina, e é assim que vai ficar. E Deus olhando para Urias dizendo: o meu filho vai morrer no lugar de Davi. Alguém vai pagar essa conta. E vai ser alguém sem pecado. Vai ser um sangue que você nunca viu, porque ele é um sangue divino. De alguém que nunca havia experimentado separação de mim. Mas ele vai se separar de mim. Ele vai pagar. E eu vou fazer dele pecado e vou derramar toda a minha ira sobre ele, que era para ir sobre Davi, que era para ir sobre todos os homens que pecaram. É aí que está a aplicação da justiça. Porque o justo juiz tem que fazer alguém pagar. O amor incondicional de Deus não é ausência de justiça. O amor derramado sobre nós teve um preço. Ele resolveu. Ele mesmo desceu para resolver o problema. O escritor Martin Lloyd-Jones definiu isso como: Deus emplacou Jesus na história. Jesus, quando é levantado naquela cruz, ele se torna como que um grande outdoor para todas as eras. O meu filho foi pregado naquela cruz. O meu filho foi elevado naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não precise morrer eternamente. Deus
estava fazendo muito mais do que apenas nos salvar. Ele estava resolvendo o que a teologia chama de propiciação. Você precisava morrer, mas alguém foi lá e morreu no seu lugar. Agora imagina quanto tempo Deus teve que ver animais inocentes perdendo suas vidas por causa de pecados que não podiam ser saciados com animais. E aí mata cordeiro, e mata boi, e mata pomba, e o homem continua pecando, o homem continua pecando, o homem continua pecando, porque ele não pode livremente perdoar só porque ele quer perdoar. Ele é justo. Isso precisa fazer sentido. Então alguém tinha que pagar, alguém tinha que resolver. O desejo de morte que estava sobre a cabeça de Adão foi saciado na cruz. Uma vez que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus, nós deixamos de ter um rigoroso juiz para ter um amoroso pai. Ao juiz, o juiz anuncia a sentença daquele que é culpado, sem querer saber quem ele é, apenas preocupado com o que ele fez. E ele vai receber a sua justa sentença. Só que ao pai, ele disciplina aqueles que ama. Então não confunda condenação com disciplina. Não confunda disciplina com punição, porque o pai é aquele que envolve o seu coração na disciplina. Pergunte a qualquer pai presente se ele tem prazer em bater no seu filho. Ele não tem, porque o coração dele está envolvido com aquela disciplina. O do juiz não está. Não haverá misericórdia quando o justo juiz aparecer na terra. Ele vai julgar. Só que os remidos são aqueles que dizem: bendita é a tua vinda. Vamos levantar as mãos aos céus e jubilar, porque ele voltou. Agora a questão é, meditando nas nossas vidas, será que estamos vivendo de acordo com a justiça que recebemos? Será que a justiça de Deus foi desperdiçada sobre nós? Ou Ele vai fazer cumprir em nós a obra da santificação de filhos perfeitos para os últimos dias? De homens irrepreensíveis. Será que o entendimento disso vai gerar em nós um estilo de vida de pecado ou um estilo de vida de santidade? Será que entender que Jesus pagou esse preço não deveria gerar em nós mais temor à forma que nós temos vivido a nossa vida? A forma onde estamos depositando a visão de boa vida, as nossas motivações? Parece que Ele não está em nada, então por que eu tenho que acreditar que sou salvo? Se Ele não está envolvido na minha vida. Ontem, o Jota falou algo aqui, que o povo é resultado do evangelho que eles recebem. O povo é resultado da pregação que eles recebem. Então, a pregação dos apóstolos gerou a igreja do primeiro século. E nós, usando o evangelho perfeito de Deus que está aqui, não aplicado nas nossas vidas, gera a bagunça que a gente fica se questionando todos os dias. Será que sou salvo? Será que não sou? Será que fulano foi alcançado? Será que não foi? A ausência do evangelho, que sempre que a mensagem é pregada, tem que haver resolução. Tem que alguém caminhar para a vida ou para a morte. Tem que alguém encontrar a vida ou a morte. Não tem como ficar no meio do caminho.
o Senhor nos faça refletir nas nossas vidas.